Abra sua Bíblia, o Salmo de número 14, um salmo muito interessante. Eu estou intitulando esse salmo como o ateísmo e seus efeitos. O ateísmo e seus efeitos. Salmo de número 14. Eu acredito que não vai conseguir terminar toda a abordagem desse salmo hoje, não é? Mas no próximo culto que nós continuaremos fazendo o estudo dos salmos, ou então terminarei esse salmo, não é? Mas vou tentar ver se eu consigo terminar. Mas esse salmo é riquíssimo, né? E às vezes a gente não quer perder nada, né? Quando a gente come um prato bem gostoso, pega uma pizza, a pizza eu não desperdiço nem aquela bordazinha queimada. Aquilo dali eu vou, vai embora, vamos, não é? Pois é, né? Vai tudo, né? E às vezes a gente está comendo muito depressa e deixa de saborear algumas coisinhas ou então alguma coisa fica para trás, né? E a ideia do texto bíblico, quando a gente para assim para fazer reflexões, é o degustar, né? É você saborear aquilo que Deus vai dizendo e aquilo que a revelação de Deus, da sua palavra, através da sua palavra, vai nos trazer. Eu vou ler aqui na minha versão e durante o estudo estarei acompanhando aí a NVI. Faz um favor para mim, solta aqui e coloca de novo que está piscando a minha tela aqui, só para eu me acompanhar por aqui. Salmo de número 14 fala assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Misericórdia, né? Não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Disse o insensato, aqui na NVI diz o tolo em seu coração. É possível que alguma versão ainda diz o louco, ou o nécio em seu coração. Então, são diversas palavras para significar a mesma pessoa, né? Uma pessoa que não está em sua perfeita sanidade mental. Não que ele tenha algum distúrbio psiquiátrico. Ele tem, na realidade, um distúrbio moral que o leva a dizer coisas insanas, coisas que deveriam ser ouvidas na boca de loucos, de tolos, né? De nécios. E o que ele fala? Não há Deus. Então, isso aqui, essa é uma afirmação de um ateu. Irmãos, o ateísmo é um problema, né? Sempre foi
mas parece que nessa caminhada para o fim dos tempos está se tornando ainda mais dificultoso. Deixa eu explicar por quê. Há dois tipos de ateísmo. Existe o ateu teórico e existe o ateu prático. O ateu teórico é aquele que nega conceitualmente a existência de Deus. Então ele faz uma série de afirmações supostamente embasadas ou pela filosofia ou pelas ciências naturais, dizendo que Deus não existe e que todas as coisas foram feitas não porque alguém regeu, orquestrou tudo isso, mas aconteceu. Puro acidente. Não é? Por nada. Oi? Puro acidente. Puro acidente. Não é? Meu dente quebrou. Isso é um acidente. Certo? Isso é um acidente. Agora, é você dizer que o universo foi criado por acidente é muito diferente, né? É muito diferente, né? A Bíblia, ela vai dizer que a própria criação declara a existência de Deus. O Salmo 19 vai falar isso, né? O Salmo 19 vai dizer, a gente vai estudar, ainda não quero me precipitar, mas vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. E o salmista vai continuando, ele está dizendo o seguinte: olha, é impossível não ouvir a voz do Senhor, olhando tudo isso que acontece, né? Ele vai falar sobre, pôs uma tenda para o sol, né? Ele vai falar sobre tantas coisas e vai revelar muitas outras coisas até chegar a palavra, a revelação específica, né? Que Deus se mostrou através de sua palavra. Revelação especial. Deus se revelou através de sua palavra. Mas o salmista deixa muito claro: Deus se revela ao homem. Mas o homem precisa ler a respeito, precisa ler tudo aquilo que Deus faz, ou perceber, abrir os olhos, sem querer negar, e perceber que Deus, você pode perceber Deus se manifestando através de tantas coisas criadas. No Salmo de número 8, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Nos céus está a majestade de Deus. Da boca de pequeninos e crianças de peito citaste força por causa dos teus adversários. Depois ele vai dizer assim, versículo 3: quando contemplo os teus céus e obro teus dedos, e a lua e as estrelas que te estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite. Sabe o que aconteceu aqui com o salmista? Quando ele começou a olhar o céu, o universo, a majestade das coisas criadas, que são pálido reflexo da própria majestade de Deus, ele acabou desenvolvendo uma antropologia, uma teologia a respeito do homem, teologia nada, uma teoria a respeito do homem, uma doutrina a respeito do homem. Peraí, essas coisas tão grandes, quando eu olho para isso tudo, só me resta perguntar: que é o homem para que dele te lembres? Estão entendendo, irmãos? Mas o tolo não faz isso. O tolo olha para isso tudo e não a Deus. Olha para esse universo e diz não a Deus.
Olha para o próprio ser humano, a maravilha que é o corpo humano, e ele diz, não é Deus. Eu me lembro que quando dava aula de citologia no ensino médio, eu falava, gente, preste atenção. Se resolvesse, se pegasse uma única célula e resolvesse escrever tudo aquilo que naquela célula há, todos os processos envolvidos, complexos processos de produção de proteína, de trocas de substâncias, a explicação, isso daria uma enciclopédia de uns 30 volumes, com certeza. Uma única célula. Que coisa, eu estava conversando com um dentista, e quando eu vou no dentista é um problema. Eu acho que eu fico uns 40 minutos só conversando. A gente fica trocando mais ideias, né? E ele gosta de conversar comigo, eu gosto de conversar com ele, e a gente fica lá conversando, e ele estava falando assim, olha, existe o herpes zoster. Falando, o herpes, ele se localiza lá na saída do crânio aqui, do encéfalo, e a partir dali, desse gânglio, tem 3 nervos, que é o chamado trigêmeo, e daqui aonde que o herpes se localiza, ele vai ser considerado, ele vai, onde ele agir, ele vai atacar determinada área. Quando o herpes, por exemplo, vai na medula espinhal, aí parece aquele machucado nas costas, que é o herpes zoster, ou zoster. Eu falei, gente, que coisa, eu não sabia disso. Ia morrer amanhã sem saber isso hoje. Não é? Que coisa! Pensa bem. Aí eu fico assim, quando eu olho isso, irmãos, eu não sei quantos irmãos, eu fico maravilhado. Maravilhado. Você vai estudar uma folha. Todos os processos complexos que acontecem ali naquela folha é uma coisa espantosa. Mas o nécio, por isso que é chamado de louco, por isso que é chamado de tolo. O tolo olha isso tudo, sabe o que ele fala? Não é Deus. Essa é uma lógica moral. Essa é uma definição moral. Não é bem definição, talvez seja uma conclusão moral. Porque ela é ilógica em si mesmo, é uma conclusão meramente moral. Ele diz que não há Deus porque ele nega a Deus. Agora, esse é o tipo de ateu, certo? É aquele ateu que é conceitual, é o intelectual. E de uma certa forma, eu confesso, eu prefiro lidar mais com esse tipo de ateu. Porque pelo menos a gente vai conversar a nível de ideias. Pelo menos a gente vai bater um papo em algumas questões a nível de ideias. Você quer falar, vamos falar. Embora eu não goste muito de ficar discutindo. Idólatra também, porque o ateu pode ser idólatra. Então, vou chegar lá. Porque além do ateu teórico, existe o ateu prático. O que é esse ateu prático? E eu acredito que, na realidade, o Salmo 14, ele vai tratar desse tipo de ateu. O que esse ateu teórico é aquele que acredita que Deus existe, mas vive como se Deus... o ateu prático é aquele que acredita que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Vai lá comigo em Tito, capítulo 1, versículo 16. Esse texto fala sobre isso. Tito 1, 16. Tito, já acharam lá as mãos, são rápidas. Eu também já achei aqui, mas vou ler aqui na NVI, tá? Diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam.
são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Irmãos, isso é muito comum. É extremamente comum. Aí o ateu prático acaba se tornando um idólatra, muitas vezes dele mesmo. Ele adora a si mesmo, né? Adora as coisas que ele faz, adora aquilo que ele conquista, adora tantas coisas. Entendem, irmãos, essa ideia? Então nós temos esses dois tipos de ateus, mas esse texto ele vai tratar mais a respeito desse ateu teórico. O que me assusta, e eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, é que eu tenho percebido que muitos crentes hoje em dia, eles têm agido assim. Deus existe domingo, e Deus não existe de segunda a sábado. Deus existe se tem alguma programação na igreja, mas quando não tem programação na igreja, lá na escola, lá no trabalho, lá no vizinho, lá na família, com os amigos, Deus não existe. Interessante no domingo, na EBD, o texto que a Nai estava trazendo para a gente, lá quando Jesus estava no barco, e os discípulos, depois de tentar de tudo, né, e o vento era muito forte, aí eles vão até Jesus, que estava dormindo, e falam, você não está preocupado que nós vamos morrer? Não te importa? Então, ou seja, muitas vezes a gente age da mesma forma, a gente tenta fazer do nosso jeito, porque na verdade a gente não conhece o poder. Sim, às vezes a gente age como ateu, né? O que me preocupa, irmãos, é o que está se tornando muito, vou dizer, não queria usar a palavra comum, mas está se tornando corriqueiro, normal. Então, se a pessoa, por questões lá pessoais, se ela está associada com um determinado grupo, e aquele grupo ele não tem uma postura, ele não tem uma ética voltada para as coisas de Deus, ela não quer sair daquele grupo, ela vai continuar ali. Não para fazer diferença, porque seria importante fazer diferença ali, mas porque ela não quer perder o apoio, o status, aquilo que ela pode conseguir do grupo. Nós chegamos a tal ponto, né, desse dualismo, a tal ponto que recentemente uma atriz de filmes pornográficos, né, filmes para adultos, né, filmes... Bom, chega, não preciso falar detalhes. Ok, já entenderam? Ela se disse evangélica. Ela se disse evangélica. Aí perguntaram para ela, como assim? Falou, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela falou assim, não, nós não podemos misturar as duas coisas. Eu tenho uma fé, eu pratico essa fé, vou na igreja, mas lá no meu dia a dia eu trabalho. Então no meu trabalho eu não posso misturar as duas coisas. E, irmãos, que loucura, né? Que loucura. Nós temos duas ordens. Vamos lá. Nós temos a ordem natural das coisas, a ordem natural, onde envolve a natureza, tudo aquilo que foi criado está nessa ordem. E nós temos a ordem divina, que são as coisas espirituais, tudo aquilo que é relacionado com Deus. Ok? Eu estava lá pensando sobre isso. De alguma forma, essas coisas não podem estar isoladas. Tem que ter não é uma mistura, mas uma forma de eles se encontrarem. Ou seja, aquilo que é de Deus precisa intervir de alguma forma naquilo que é humano, naquilo que é natural. Estou entendendo? Eu não sei se eu estou complicando,
Nós precisamos... E Jesus, quando se encarnou, ele tornou isso possível. Entende? Quando Jesus encarnou, ele aproximou essas duas ordens. Jesus é o ponto de interseção. Através de Jesus, eu consigo entender e ter acesso a essa ordem das coisas espirituais, são as coisas divinas, as coisas de Deus. Mas através de Jesus eu posso viver nesse mundo, desfrutar da natureza e viver essa natureza, as ordens, a ordem natural, das leis naturais. Estão entendendo, irmãos? Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Nele convergem todas as coisas, não é? E Efésios capítulo 1, versículo 10, vai falar sobre isso. Interessante, eu nunca havia pensado sobre isso. Mas não é verdade? Não é? Jesus é aquele ponto em que faz com que as coisas de Deus não fiquem simplesmente a nível das ideias. Jesus é a forma de nós vivermos a ética do reino nesse mundo, nessa ordem natural. Só Jesus é a religião. Só Jesus é a religião. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Porque se não for assim, nós seremos ateus teóricos, ateus práticos. Deus me livre de ser teórico. Ateus práticos. Estão entendendo? Se não for através de Cristo, nós não vamos viver a ética do reino. Podemos até chegar ao absurdo de alguns crentes dizerem, abandonarem a igreja e dizerem lá pelas tantas que não há Deus. Entende isso? Simplesmente chegarem à conclusão, devido a uma decisão moral, dizendo que Hoje de certa forma, não há isso Deus. acontece, né, pastor? Porque a gente vê pessoas aí que já se declararam como cristãos evangélicos e que hoje dizem que o Deus que eles acreditam é um Deus que é amor, é um Deus que é isso, e isso justifica... Sim. Então, ou seja, de certa forma, isso já tem acontecido, porque... Sem Cristo vai haver uma deturpação, uma distorção de quem é Deus e os valores do reino. Irmãos, isso é muito interessante. Só que esse ateísmo, ele é muito perigoso. Ele não é inofensivo. Esse ateísmo é que tem sido o berço dessas ideologias mais perversas que a gente tem encontrado nos nossos dias. E pode ver que, infelizmente, me perdoe falar isso, eu não estou falando assim, eu não estou criticando, não estou fazendo um discurso político, estou criticando a postura religiosa de algumas pessoas. Quantos crentes, irmãos, estão apoiando decisões contrárias à Bíblia, assinando embaixo disso? Quantos crentes, não é só membro de igreja não, pastores, a gente participou de algumas discussões, a gente vê isso claramente, isso é uma negação de Deus. Esse ateísmo prático leva a aceitar essas ideologias estranhas e absurdas. Esse ateísmo prático é o berço dessas políticas mais truculentas de perseguição aos cristãos, aqueles que pensam com a ótica do reino, com a cosmovisão do reino. O Derek Kidner, que é um teólogo que eu tenho falado aqui algumas vezes, ele vai dizer que o espírito de impiedade, logicamente estou falando em termos do ateu prático, se revela de duas maneiras. Em primeiro lugar, como desrespeito à lei de Deus, versículos 1 a 3,
e como opressão ao povo de Deus. Versículos 4 e 6, estão entendendo? Esse ateísmo prático que leva à impiedade, e a gente vai discorrer um pouco sobre essa questão na próxima quarta-feira, aliás, no próximo estudo que nós fizermos dos Salmos, não vai ser na próxima quarta-feira, leva a duas atitudes. Um diz respeito à lei de Deus. Irmãos, isso está se tornando claro, evidente. A lei de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para o ser humano, está virando chacota, motivo de desrespeito pelas pessoas. É impressionante como que o nosso Brasil está se tornando ateu. Esse ateísmo prático, embora com milhões de evangélicos, e a perspectiva que aumente muito mais, mas esse ateísmo prático está tomando o nosso povo, inclusive dentro das igrejas evangélicas. Isso é assustador, irmãos. E esse ateísmo prático leva à opressão ao povo de Deus. O povo de Deus, que crê em Deus e vive pelo seu reino, ou observa a sua palavra, vai ser perseguido. E muitas vezes, e eu acredito que vai começar pelos próprios cristãos, por aqueles que se dizem cristãos e crentes e evangélicos, ou o que for por aí. Ok, irmãos? Eu vou parar por aqui, mas numa outra quarta-feira a gente vai continuar conversando a respeito desse Salmo 14. Que salmo é esse, né? Que palavra que Deus vai nos trazer e tem nos trazido através desse salmo. Tá bom? Vamos orar então? Obrigado, Deus, porque podemos começar a estudar esse salmo. Obrigado porque Tu já tens nos trazido algumas advertências, algumas admoestações, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a permanecermos firmes na nossa fé, porque muitas vezes as circunstâncias da vida, ou até mesmo as pessoas com quem convivemos, têm nos estimulado, nos incentivado a não crermos em Ti como devemos crer, a sermos ateus práticos. Mas nós queremos declarar, ó Pai, a nossa fé, a nossa firmeza e a nossa perseverança. Cremos em Ti, não somos tolos nécios de não reconhecer a Tua mão em todas as coisas e principalmente em nossas vidas, nos trazendo salvação. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém.